Nessa noite eu queria então, irmãos, refletir um pouco com vocês sobre a questão de ser um modelo. Nós precisamos de modelos. A igreja está cheia de crente, mas crente por crente nós já estamos cheios. E nós precisamos de referenciais. A nossa geração precisa de referenciais. Todas as aberrações sociais que nós temos enfrentado no Brasil hoje é por falta de modelo, por falta de referencial. E nessa noite, eu queria então, irmãos, pensar um pouco com vocês sobre essa questão, a questão da maturidade espiritual, que é uma luta. Nós temos que nos dedicar a isso, nós temos que nos preparar para sermos, irmãos, exemplos, modelo, nessa geração tão necessitada de referencial. Sem referenciais, a família, a sociedade, o Estado, ela fica acéfala. Nós precisamos, irmãos, superar esse hiato. E eu queria, nessa noite, com alegria, nós estamos comemorando mais um ano de vida da igreja, pensar sobre isso nessa noite. E eu quero então trazer para você um exemplo de referencial na Bíblia. Eu queria olhar nessa noite, junto com vocês, olhando para a Bíblia, Jó, capítulo de número 1, verso de número 1 a 5. Vamos ler, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar mais uma vez? Por favor, Senhor amado, por favor, nós carecemos, ó Deus, da Tua palavra e da Tua instrução. Senhor, nós imploramos que nessa noite o Senhor nos dê o pão do céu, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor nos dê, Senhor Deus, pastos verdejantes, Senhor. Que nessa noite, ó Deus do céu, o Senhor, por favor, ó nosso Deus, alimente a nossa alma pela Tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, nosso bom pastor, nós imploramos, nós te pedimos, nós suplicamos, Senhor, pela iluminação do Teu Santo Espírito, e tão claro como a luz do sol, nos ajuda a contemplar, ó Deus do céu, as verdades da Tua palavra para a nossa vida, nos ajudando, Senhor Deus, por favor, Senhor, a ser um modelo de crente, a ser seguido, Senhor Deus, por aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa oração, nosso clamor, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Nos primeiros versos deste livro, nós encontramos uma descrição do perfil de Jó. Perceba que o autor tenta descrever Jó de uma maneira detalhada, mas ele não consegue fazer isso. Não sabemos nada sobre seu pai, não sabemos nada sobre a terra de Jó, não sabemos nada sobre o nome da esposa de Jó, não sabemos o nome dos 10 filhos de Jó,
nós não sabemos nada sobre Jó. O autor não relata quem era ele, de quem ele era filho, não relata o nome da sua esposa, não relata que eram os seus 10 primeiros filhos, não relata nada sobre ele. Portanto, nós vamos fazer aqui 3 perguntas ao texto, a fim de conhecer mais detalhadamente quem era Jó. A primeira pergunta era quem era Jó. A segunda pergunta que nós vamos fazer o texto é o que ele possuía. E a terceira pergunta que nós vamos fazer é qual era a rotina de Jó. Vamos então, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, e vamos tentar então responder essas 3 perguntas nessa noite. Em primeiro lugar, quem era Jó? Verso de número 1, vamos ler juntos, por favor? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O autor descreve Jó de 3 maneiras distintas aqui. Numa descrição moral, Jó era íntegro e reto. Vai dizer o texto. Jó, irmãos, ele não era uma pessoa parcial, Jó era integral. Jó, irmãos, ele não era mediano, Jó, ele era superlativo. Jó, ele era um homem de caráter, um homem de personalidade, um homem que tinha uma moral inabalável. Jó, numa descrição moral, ele era íntegro e reto. Não era um homem mentiroso, não era um homem enganador, não era um homem que tropeçava, se enrolava. Ele exalava uma moralidade íntegra, ele permanecia reto sempre. Ninguém poderia questionar a sua moralidade. Quem poderia questionar a moralidade de Jó? No texto, aonde nós encontramos aqui no texto alguém questionando Jó? E quem é que pode nos afirmar no texto que Jó era íntegro e reto? Veja aí, por favor, no verso de número 8, 1:8, vamos ler? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, não foi a qualquer um: observar-te o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Percebam então, irmãos, que há uma declaração divina dos céus dizendo que Jó, ele era um homem de caráter irrepreensível, um homem honesto, um homem que não se enrolava, um homem que andava em retidão, um homem, irmãos, que era íntegro no seu viver, sem desviar para a esquerda e nem para a direita. E ninguém na face da terra, naqueles dias, era semelhante a ele. Em segundo lugar, então, numa descrição, irmãos, rápida de Jó, nós vamos ver em primeiro lugar a descrição moral. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui uma descrição religiosa, muito rápida. Veja aí o que ele vai dizer, verso 1. Jó, ele era íntegro, reto, e Jó era temente a Deus. Numa descrição rápida religiosa, o autor de Jó vai dizer que esse homem, ele não era somente mais um crente na igreja, ele era um homem temente a Deus. Havia temor no seu coração. Jó, ele não era mais um religioso ou um mero religioso. Jó, ele era um homem devoto a Deus. Jó, ele não era, irmãos, simplesmente um homem que ia à igreja. Esse homem, ele mostrava paixão, ele mostrava amor, ele exalava devoção a Deus.
Isso era sentido na sua parte, na sua pessoa. As pessoas viam o amor. Deus estava em primeiro lugar no seu coração. Deus estava, irmãos, em primeiro lugar no céu e na terra para ele. Deus era o centro e a sua vida orbitava em volta da pessoa do Senhor Deus. Jó, ele era temente a Deus. Quer uma prova disso no texto? Veja por favor aí o que diz no verso de número 5. Vamos ler? Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, ele era temente a Deus. Um homem que não era somente um religioso, um homem que não era somente, irmãos, um homem que demonstrava uma religiosidade fria, gélida, estática, mecânica, mas exalava amor, paixão e zelo por Deus, a tal ponto de questionar, irmãos, os atos dos seus filhos, e quem sabe se eles tinham feito no coração. Jó, ele era um modelo de homem moralmente correto. Jó, ele era um homem e um modelo de crente temente a Deus. Terceiro lugar, irmãos, numa descrição rápida, descrevendo quem era Jó, o autor de Jó vai dizer, numa descrição social, vai dizer que Jó, ele se desviava do mal. Veja aí, por favor, no verso de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Numa descrição social, irmãos, rápida de Jó, o autor vai dizer que ele era um homem que fazia de tudo para se desviar de fazer o mal, tanto para ele quanto para os outros socialmente. Aonde é que nós vemos isso? Qual é a prova no texto que nós podemos ver que Jó ele se desviava de pecar e de levar os outros a pecar? Aonde é que está escrito isso? Veja comigo, por favor, o capítulo de número 31. Abra comigo para lá rapidamente. Jó, capítulo de número 31. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Veja só então aqui a descrição social de Jó. Veja o que esse homem fazia para se desviar do mal. Verso de número 1, vai dizer o seguinte: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Percebam, irmãos e irmãs, que esse homem aqui, ele era exemplo de fidelidade conjugal. Ele fez aliança e um voto com Deus para não olhar o corpo de nenhuma mulher, outra mulher senão da sua mulher. Ele se desviava do mal. Em segundo lugar, irmãos, por favor, olha comigo o verso de número 5. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Esse homem, ele se desviava de enganar as pessoas, de mentir. Esse homem era um homem, irmãos, exemplo de fidelidade à verdade. Vejam, irmãos, comigo, por favor, aí, o verso de número 9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moo a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois isso seria um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Irmãos, mais uma vez,
Um homem exemplo de fidelidade conjugal, lutando não somente com a concupiscência dos olhos, mas lutando contra o adultério. Jó se desviava do mal. Querem mais uma prova, irmãos? Leiam comigo aí, por favor, verso de número 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Jó, irmãos, ele tinha uma consciência trabalhista e ele, irmãos, lutava para se desviar, irmãos, de não cumprir com os direitos como patrão, e ele pagava bem, pagava os seus empregados, desviando-se, irmãos, de corromper, levando, irmãos, a cabo todos os direitos trabalhistas que os seus empregados necessitavam. Para finalizar, irmãos, verso de número 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora pai, e desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vir perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Esse homem, irmãos, ele era um exemplo de um homem altruísta, um homem, irmãos, que tinha uma consciência social, humanitária. Irmãos, ele ajudava os pobres, ele amparava as viúvas. Esse homem, irmãos, não era explorador, não era egoísta, não era corrupto. Irmãos, esse homem se desviava do mal. Era um homem que era um modelo de crente na vida social. Portanto, irmãos e irmãs, nós respondemos a primeira pergunta: quem era Jó? Jó era um homem íntegro moralmente. Jó, ele era temente a Deus religiosamente e altruísta socialmente. Esse era Jó. Vamos para frente, vamos responder a segunda pergunta então. O que Jó possuía? Vamos ler aí, verso de número 2, verso de número 3, vamos ler juntos aí, volte lá, por favor. Jó, capítulo de número 1, vamos ler juntos? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O que as coisas de um homem têm a dizer sobre ele? Muita coisa. Muita coisa. No mundo materialista que nós vivemos, de ter bens materiais é sinônimo de riqueza, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de ostentação. E aqui no Brasil, irmão, só tem 2 maneiras de você enricar: de maneira lícita ou de maneira ilícita. A maioria das pessoas que enriquecem da noite para o dia, eles enriquecem de maneira ilícita. Ilícita. Quando o autor relata que Jó, ele era o maior do Oriente, como é que Jó conseguiu esse título? Como é que Jó conseguiu isso? Você já se perguntou sobre isso? Qual é o versículo que nos prova como Jó angariou e recebeu a riqueza que ele tinha?
Leiam comigo, por favor, aí, irmãos. Todos juntos, vamos ler, verso de número 9, verso de número 10, capítulo 1. Vamos ler? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não secar-te concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te, e os seus bens se multiplicaram na terra. Como é que Jó, irmãos, conseguiu enriquecer da noite para o dia? Quanto mais temente a Deus nós somos, mais, irmãos, Deus cuida de nós, nos abençoa e nos faz prósperos. Quanto menos tementes a Deus, quanto mais longe de Deus, menos prósperos, menos, irmãos, ricos, menos tudo em nossa vida. Como é que Jó enriqueceu? Jó, irmãos, ele foi abençoado, porque Jó, ele vivia na presença de Deus e Deus vivia presente na sua vida. Jó, ele sabia que quem tinha angariado tudo que ele tinha, não foram os seus braços, não foi a sua saúde, não foi o salário do seu trabalho. Quem comprou as coisas para ele não foi o seu salário. Quem deu tudo que ele tinha foi a presença de Deus com ele. E quem é que está dizendo isso aqui, irmãos, no texto? Satanás está revelando isso. Um homem, ele é abençoado por Deus à medida que ele entende que ele tem que viver na presença de Deus e glorificar a Deus com tudo aquilo que ele tem, e entender que ele não tem nada sem a presença de Deus. Querem uma prova que Jó tinha essa consciência? Por favor, leiam comigo o capítulo de número 1, verso de número 22 e 23. Diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó sabia que o que ele possuía não era dele, era de Deus. Ele era um mordomo. Não foram seus braços, não foi a sua inteligência, não foi a sua oratória, não foi o seu trabalho de sol a sol. Era a presença de Deus na vida dele. E ele sabia disso claramente. E quando a sua mulher, no maior grau de estresse, depois de perder os seus 10 filhos, depois de perder todos os bens que ele tinha, depois de falir, depois de perder tudo, a consciência dele era clara. E ele vai falar isso: Deus o deu, não foram os meus braços. Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O que Jó possuía? A presença de Deus na sua vida. Era tudo para ele. Nada era dele, tudo era de Deus. E Deus era tudo para ele. Em último lugar, irmãos, nós respondemos a primeira pergunta, então, quem era Jó? Nós respondemos a segunda pergunta, o que Jó possuía? E nós vamos responder agora, então, a terceira pergunta: qual era a rotina de Jó? Vamos ver aí, por favor, verso de número 4, verso de número 5. Vamos ler juntos? Leiamos. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.
Qual era a rotina de Jó? A rotina de Jó estava associada, irmãos, ao culto. Ao trabalho de Deus, à devoção a Deus, ao sacrifício do Senhor, à obra do Senhor. A história conta que os seus filhos, eles viviam em festa. Isso não é diferente do nosso contexto hoje. Os nossos filhos, irmãos, e os nossos jovens, eles gostam de festa. Se você deixar, seus filhos, eles vão e irão para todas as festas no colégio, e quando eles crescerem mais um pouquinho, eles vão pedir para ir para todas as festas que eles puderem ir. Nessas festas, os jovens encontram toda sorte de droga lícita e ilícita, todo tipo de promiscuição, todo tipo de incentivo à concupiscência da carne. Nossos jovens encontram isso. Mas aqui no texto, irmãos, isso aqui não é o centro. Quando diz que os filhos de Jó, eles iam às festas e faziam festa nas casas uns dos outros, não é festa aqui, no sentido de pop som, no sentido de ir sair de... Não. Cada um ao turno de seus dias. O termo dia aqui no texto se refere ao dia do nascimento. No capítulo de número 3, verso de número 1, você vai ver que Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então, quando se fala aqui que eles faziam festas nas casas de um dos outros, no turno de seus dias, está falando aqui, irmãos, da comemoração do aniversário deles. E era muita festa. Quantos filhos tinha Jó? É muita festa. Já pensou? É muito bolo. Esse homem tinha que desembolsar. Rapaz, e os convidados? Eram 10 filhos. Imagine quantos amigos. Era muito refrigerante. Não cabia, rapaz, era muito. Não tinha refrigerante naquela época, né? Mas era muita comemoração. Mas o centro, irmãos, não é esse aqui. O fato é que vai dizer que a rotina de Jó estava, irmãos, em interceder pela vida espiritual de seus filhos. Vai dizer que ele levantava-se de madrugada para os santificar, e vai dizer que ele levantava os 10 filhos com ele, e ele os ensinava a pedir perdão pelos seus pecados, ele os ensinava a confessar os seus pecados, e ele os ensinava a ver que alguém estava morrendo e alguém estava derramando sangue para poder ter os seus pecados limpos, purificados diante dos olhos de Deus, pois talvez eles tivessem nessas festas blasfemado contra Deus, quem sabe pecado contra Deus no seu coração. Aqui está o problema desta passagem, a aplicação moralista. Alguns pregadores dizem: quer ter uma vida abençoada, próspera, rica como a de Jó? Então se levante cedo, vá para a oração matutina, vá para a oração do meio-dia, se consagra a Deus. Não é isso, irmãos. Essa é uma aplicação moralista. O homem fazendo por onde receber as bênçãos de Deus. Jó é uma figura de Cristo. Jó, irmãos, ele aponta para aquele que se levantou da sua glória, desceu a este mundo,
e se sacrificou, irmãos, pisando nesse solo pecaminoso por mim e por você. Ele que se levantou, irmãos, cedo no primeiro dia, depois de enfrentar uma cruz, e ressuscitou, para que nós, irmãos, um dia tenhamos a esperança de que ressuscitemos com Ele, e o seu sangue, Ele foi derramado em sacrifício vicário, para que os meus e os seus pecados, irmãos, fossem perdoados. Jó, ele se levantava, ia com seus filhos. Jesus, ele foi sozinho até a cruz, por mim e por você. Todos o abandonaram, ninguém foi com ele. Ele foi sozinho, para que os seus pecados hoje fossem purificados e lavados. Esse texto, irmãos, ele nos mostra a vitória de Jesus pelos nossos pecados. Hoje nós podemos confiar, irmãos, que o sangue de Cristo derramado na cruz, ele nos dá a vitória contra os nossos pecados, porque Jesus venceu por mim e por você, porque Jesus venceu e derramou seu sangue naquela cruz para nos lavar dos nossos pecados hoje e daqueles que nós ainda vamos cometer na nossa vida. Jó, irmãos, ele aponta para o sacerdote, aquele que se levanta cedo. Isso aponta para Jesus, aquele que é tanto o sacerdote como o sacrifício. Aquele que levanta cedo, intercede por mim e por você, e ao mesmo tempo ele foi o sacrifício. Saiba disso. Você é um filho de Deus e você tem um sacerdote que se levanta cedo por você. Saiba disso. Os seus pecados, eles serão purificados, apagados, limpos pelo sangue de Jesus. Você tem alguém que levanta cedo por você. Jó, irmãos, ele é uma figura daquele que é o sacerdote e o sacrifício. E Jesus está chamando a mim e a você para confiar nele, na sua palavra, no seu sacrifício e no seu Santo Espírito. Confie nele, porque Jó aponta para ele. Eu queria então concluir, irmãos, nessa noite, dizendo para você que um belo presente de aniversário que você pode dar para a sua igreja é sendo um crente, modelo de vida moral, um modelo de vida religiosa e um modelo de vida social. O padrão, irmãos, de Deus é alto. Se Jó conseguiu, nós também podemos conseguir com a graça que está disposta pelo sangue de Cristo, por mim e por você. Esse sermão, irmãos, é para nossa alegria, porque nós podemos perceber que podemos alcançar um padrão maior de espiritualidade na nossa vida. Se Jó conseguiu, eu e você podemos conseguir. Para que nós temos o exemplo de Jó na Bíblia? Por que nós temos a história de Jó na Bíblia? Para convencer a mim e a você que isso é possível. Esse é o maior presente que nós podemos dar para o nosso Deus. Eu queria finalizar, irmãos, nessa noite, fazendo 3 aplicações para a nossa vida, para que você leve isso no seu coração. Por favor, não esqueça isso. Uma bela descrição de um crente é
pelo que ele é. Deve ser pelo que ele é. Essa é uma bela descrição de um crente. Quando morrermos, como é que as pessoas vão lembrar de nós? No mundo, as pessoas são lembradas pelo patrimônio que elas juntaram, elas são lembradas pelo dinheiro que elas tiveram, elas são lembradas pelo que elas tiveram. Na Bíblia é diferente. Jó, irmãos, em primeiro lugar, ele não é lembrado pelas suas posses. Jó, ele é descrito na Bíblia pelo seu caráter, pela sua espiritualidade, pela sua piedade. Quando você chegar no dia do juízo, Jesus não vai perguntar para você o que você teve, o que você juntou, negativo. Como é que serão chamados aqueles que vão entrar no céu? Eles serão chamados, irmãos, por adjetivos que mostram o seu caráter. Jesus vai dizer: entra, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Isso é o que deve descrever a sua vida. Seremos chamados não pelo que tivemos aqui, mas pelo que nós fomos aqui na terra. Que seus filhos e os filhos de seus filhos e que a sua igreja lembre de você pelo que você foi como crente. Que quando eles lembrem de você no futuro, eles possam dizer: olha, o meu pai, o meu avô, ele era um crente, gente boa. Olha, aquele irmão da igreja que morreu, aquele era exemplo de piedade. Olha, aquela irmã, puxa, como eu lembro com saudade, era exemplo de mulher de oração. Que a igreja lembre de você assim. Em segundo lugar, irmãos, a segunda aplicação que eu queria que você levasse no seu coração nessa noite, é que além de uma bela descrição de um crente deve ser pelo que ele é, uma bela descrição de um crente deve ser como ele usa o que tem. Suas coisas são só para você? Você gosta de compartilhar o que Deus deu para você? A Bíblia afirma, irmãos, que Deus, Ele abençoa mais a quem compartilha. Em Atos, capítulo de número 20, verso de número 35, nós vamos ver isso. Querem uma prova disso? Vamos ler? Abra sua Bíblia para lá. Atos, capítulo de número 20, verso 35. Vamos ler aí juntos o que é que diz? Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Os puritanos, irmãos, tinham um princípio de vida. Eles ensinavam seus filhos a trabalhar muito, poupar muito e ajudar muito. Compartilhar muito. Grave isso. Trabalhar muito, poupar muito e ajudar muito. Uma bela descrição de um crente é como ele usa o que tem. Aquele que não contribui com a vida de ninguém, aquele que não ajuda ninguém, aquele que não faz nada por ninguém, aquele que não melhora a vida de ninguém, não é uma descrição de um bom crente, porque ele não sabe usar o que tem.
Uma vez, Michael Jackson entrou no shopping center, pegou um carrinho de compras e saiu empurrando, e ele ia apontando: eu quero aquilo, eu quero aquilo, quero aquilo outro, pode trazer, coloca aqui. Só numa compra, ele gastou consigo mesmo mais de $1 milhão. Enquanto ele cantava: socorro ao mundo, socorro à África, socorra os países, ele estava usando $1 milhão com ele mesmo. A teoria era uma coisa, a prática era outra. Nós temos, irmãos, que ser reconhecidos pela maneira como nós usamos o que temos. Conta-se a história de uma empregada que um dia falou para a patroa: olha, a borracha da panela de pressão está gasta, não funciona mais. Mas a minha filha, ela vende borracha de panela de pressão na feira. Eu posso trazer uma amanhã para a senhora? A patroa disse: não, pode trazer, pode trazer. No outro dia, a empregada trouxe. Ela disse: olha, eu já coloquei a borracha da panela de pressão. Viu, minha filha me deu, eu já trouxe. Está novinha, a panela de pressão está novinha, pode usar agora. Aí a patroa retrucou dizendo: quanto é que custa? A empregada disse: não, não custa nada. Ela disse: não, eu vou pagar. Não, não diga isso, eu vou pagar. Não, eu quero pagar. A empregada disse: a minha mãe me ensinou que ninguém é pobre demais para dar e ninguém é rico demais para receber. A minha mãe me ensinou que ninguém é pobre demais para dar e ninguém é rico demais para receber. Para mim isso aqui, irmãos, nós temos que ser reconhecidos pelo que nós temos. Nós temos que ser reconhecidos pelo como usamos o que Deus nos dá às nossas mãos. Para finalizar, irmãos, eu queria então dizer para você que uma bela descrição de um crente é o amor que ele dedica a Deus para com seus filhos. Eu sei que não é fácil levantar um adolescente da cama no dia de domingo. Eu já fui adolescente. Eu sei que não é fácil trazer as crianças para a igreja para ouvir um pastor chato falar 2 horas. Eu sei que não é fácil. Porém, nós temos irmãos que ensinaram os nossos filhos a andar no caminho estreito, levantar cedo, trazer ao culto, ouvir o sermão. Jó levantava-se de madrugada com seus 10 filhos, não era 10 da manhã, era de madrugada para sacrificar e prestar culto ao Senhor. Que coisa impressionante. Isso é ensinar os filhos no caminho que se deve andar. Nossos filhos, irmãos, eles devem ser iniciados na prática religiosa muito cedo. Você quer que o seu filho, ele não seja um religioso, devoto, praticante? Então deixe ele como está. Deixe ele dormir até mais tarde. Deixe ele ficar com o travesseiro, com a cabeça no travesseiro. Deixe ele chegar atrasado na escola dominical. Chegue você também atrasado, né? Deixe a sua mulher puxar a corda e você não puxar para levar todo mundo. Quer a sua família desorganizada, desajeitada espiritualmente? Deixa seus filhos, sua família viver e acordar e não ir à reunião de oração. Deixe como está. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você.
Nossos filhos, eles devem ver em nós, em nossa vida, exalar o amor, a devoção, o zelo, o fogo pelas coisas do céu. Eles devem ver em nós, irmãos, o amor que nós temos por Deus em primeiro lugar, a tal ponto de constranger eles a seguir os nossos passos. Jó, irmãos, não era um homem meramente religioso. Ele era um homem que amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a intensidade do seu coração, com toda a profundidade da sua alma. Jó, ele demonstrava amor por Deus a tal ponto de constranger os seus filhos a seguir os seus passos. Nossos filhos, nossa esposa, elas precisam ver em nós amor por Deus. É isso que vai constranger eles a seguir os nossos passos. A mecanicidade de uma religião, de ir à igreja, de bater horário, isso não demonstra amor, isso demonstra frieza da letra. Por isso, irmãos, nossos filhos dormem quando ouvem sermão. Por isso, muitos deles se desviam quando chegam na maioridade. Por quê? Porque eles não experimentaram o amor do pai, o amor da mãe por Deus. Experimentaram a religiosidade, a prática religiosa, mas não experimentaram o amor de Deus. Por isso, tantos casamentos arruinados, por isso uma estatística demonstrando, que hoje já está quase 50%, a mesma coisa dos ímpios, os crentes se separando, de 10, entre 10, 5 se separam, porque não há amor de Deus e pelas coisas de Deus e pelas coisas do céu, não se exala o perfume de Cristo. Eu queria finalizar dizendo para você nessa noite, não seja um mero religioso, tenha amor, tenha paixão, tenha zelo no seu coração, que as suas crianças possam ver isso, que a sua esposa possa ver isso, começando primeiramente no seu coração. Essa é uma bela descrição de um crente que se devota a Deus em amor à sua família. Portanto, irmãos e irmãs, nesses 27 anos de igreja organizada, o melhor presente que você pode dar à sua igreja é tentar melhorar a descrição que Deus tem sobre a sua vida e que os crentes terão também sobre a sua vida. Vá mais para frente, ande mais, produza mais, seja melhor do que você é. Esse é o melhor presente que a igreja pode receber. E que Deus, irmãos, nos abençoe pela sua palavra. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Diante daquilo que você ouviu, faça uma oração ao Senhor. Vamos orar. É com alegria, Senhor, nosso Deus, que nós ouvimos a Tua palavra nessa noite para o bem, Senhor Deus, de nossas almas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou modelos para nós seguirmos na nossa vida cristã, Senhor. E que o Senhor nos ajude, ó Senhor, a sermos íntegros, retos, tementes a Deus, nos desviando de todo o mal. Cuida, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Cuida, por favor, ó Deus, do pastor. Cuida, Senhor Deus, dos presbíteros, Senhor Deus. Cuida, por favor, de cada crente aqui, Senhor. Fazendo com que eles, ó Deus, realmente exalem o amor por Ti acima de todas as coisas. Cuida de nós, de nossas famílias. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.